Pioneira em Minas Gerais, Mariana é o berço da história mineira. Conhecida por seus cartões postais, igrejas centenárias, casarões coloniais, praças e monumentos históricos, a cidade consolidou sua imagem a partir de um patrimônio que se tornou referência. Mas essa narrativa tem limites bem definidos. Para além das áreas tombadas e dos roteiros turísticos, existe uma outra cidade, formada por bairros, trajetórias e memórias, que não aparecem nas placas, mas que sustentam a vida cotidiana. Mariana surge junto com a descoberta do ouro em 1696, no território onde hoje se localiza o bairro Santo Antônio, conhecido como Prainha. O Arraial do Carmo foi elevado à categoria de vila em 1711 e a cidade em 1745, tornando-se a primeira capital do estado de Minas Gerais. Em 1945, o centro histórico foi tombado como monumento nacional pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN. Porque realmente tem esse nome, Prainha. Eu lembro perfeitamente onde o volume do rio era maior e o rio deixava aquela grande praia de areia. Como eu cresci brincando, vendo meus pais tirar ouro, meu irmão, e ao mesmo tempo, né, outros que hoje estão todos da minha idade, eu lembro perfeitamente a gente brincar nessa areia, que era como se fosse uma praia. O tombamento de 1945 seguiu uma orientação modernista, voltada à valorização de igrejas, edifícios públicos e casarões do período colonial, compreendidos como símbolos da identidade nacional. O processo não contou com participação popular e desconsiderou moradias simples, usos cotidianos e práticas culturais associadas às camadas populares da cidade. E quando a gente pensa em processo de tombamento do perímetro urbano de Mariana, o que está sendo tombado, porque está sendo entendido como patrimônio cultural, é esses elementos arquitetônicos portugueses, entende? Assim, entendidos como elemento, eh, elemento de identidade nacional brasileira, mas de herança portuguesa. Exatamente esse motivo que explica que o bairro como todo não é tombado. Porque aquelas casas não, ou que estará ao redor ali da igreja não é uma expressão, não é considerado patrimônio, se a gente parte do princípio de quando a cidade foi tombada, esse era o princípio, de patrimônio. A partir da década de 1970, a dinâmica urbana de Mariana passa por mudanças significativas com a consolidação da mineração de ferro como a principal atividade econômica. Inserida no quadrilátero ferrífero, a cidade vivencia um processo de expansão urbana acelerada e pouco planejada. Nesse contexto, surgem bairros como Cabanas, formado a partir de loteamentos populares e de ocupações. O bairro ele nasce ali nos fins da década de 80, com Cabanas 1 só, como era conhecido. E depois ele, devido ao Cabanas já está ocupado praticamente 100%, e começa a haver algumas ocupações, da mesma forma como ocorreu aqui no Santa Clara, a prefeitura vai e faz um novo loteamento, né? Que é o Cabanas 2, conhecido hoje como Santa Rita de Cássia. A vantagem disso é o fato de, quando a prefeitura, né, ela faz isso, mesmo que impulsionada ali no início pelas ocupações que começaram, pelo menos ela já define os traçados de rua e faz as obras básicas coleta de esgoto e, no caso aí, saneamento, né, saneamento básico e rede de abastecimento de água. É o melhor? Não, mas é melhor do que quando você não faz, né? Independente da qualidade do que foi feito, é melhor você ter um traçado de alguma coisa do que deixar que as pessoas se dividam, né? E se organizem, algo que dificilmente vai acontecer. Eu sou morador aqui do Cabanas desde 2011. Eu mudei para cá com a minha família. Aí antes disso a gente tinha morado no bairro Colina ali no B13 e também na Prainha, que é o bairro Santo Antônio ali em 2008 mais ou menos que a gente mudou. Que aí a gente veio do Gesteira, que foi lá
considerado agora, acho que 2024, foi considerado como uma comunidade quilombola. E o que eu trouxe de lá, nessas vivências, tanto do quilombo, quanto para a prainha também, que querendo ou não virou uma espécie ali de quilombo urbano também, que a galera vem para trampar ali, ou a galera também que é tirada ali do centro histórico, vai para essas comunidades. Então, a gente sempre morou em comunidades, tanto Gesteira, quilombola, prainha, quilombo urbano, B13 também, que é lá no alto da colina, quilombo urbano, e Cabanas também, desde 2011. Então, o que a gente traz, o que eu, pelo menos eu trago disso tudo, é essa sensação, sim, de comunidade, né? De ajudar o próximo. A distância do centro histórico e a própria configuração geográfica contribuíram para que a região desenvolvesse uma dinâmica própria, com comércio, circulação e formas de sociabilidade que não dependem diretamente do centro de Mariana. A gente tem uma relação, pelo menos assim, o que eu vejo, a gente tem uma relação, assim, de turista mesmo dentro da nossa própria cidade. Que quando a gente desce para lá, são coisas assim que a gente não costuma visitar, não é também tão incentivado assim. Acho que aqui eles fazem uma política assim de divulgação desses espaços mais para o turista vir para a cidade do que para a própria galera daqui mesmo ocupar. As exigências técnicas e financeiras impostas para a conservação dos imóveis ao entorno do centro histórico dificultam a permanência de parte da população nesses espaços. Esse movimento contribuiu para o deslocamento de famílias para áreas periféricas e para a ampliação da separação entre o centro tombado e os demais territórios urbanos. Então, incrivelmente, no bairro Santo Antônio, até hoje, depois de 329 anos, ainda existe famílias que dependem do ouro. Como até hoje eu tenho familiares aí que trabalham no garimpo, como eu fui quando era criança, até mesmo na adolescência. Então, o garimpo aqui ainda é permanente. É possível até mesmo ver no centro de Mariana ali homens em busca de ouro, e é algo único entre todas as cidades históricas. Mariana é a única que mantém essa tradição, né? E é um trabalho artesanal, um trabalho manual, que não envolve nenhum tipo de crime. Não é totalmente, não é proibido justamente por isso. É um trabalho, né, manual que guardou essa herança de 300 anos dos bandeirantes paulistanos. O meu avô e minha avó. Meu avô, desde que eu me entendo por gente, já é falecido os dois, é assim que ele sustentava a casa. A maioria. Era garimpo, aí ia ele e minha avó, eu tenho lembranças dos dois no rio, e eu brincando na areia em volta. Depois de um tempo, minha avó foi ficando mais velha, né? Aí começou a ficar em casa e meu avô ia sozinho. Mas a vida era sustentada dessa forma, através do garimpo. Do garimpo. Através do garimpo. O que quebrou esse ciclo aí foi a mineração, né? Que chegou aí e tomou conta. O bairro hoje, em si, ele mudou muito. Ele era um bairro pequeno, ele não era um bairro expandido. Hoje ele já se expandiu bastante, tem várias casas, tem várias policlínicas, escolas, né? Igual o nosso querido prefeito João Ramos. Ele que fez o nosso bairro hoje ser conhecido. Se o bairro Santo Antônio hoje ele é conhecido, é graças ao nosso querido prefeito João Ramos, que fez bastante pelo bairro. Só que, infelizmente, depois que ele faleceu, o nosso bairro ficou às mercês. Hoje a gente luta muito para ter água no nosso bairro, que a gente não tem água. Saneamento básico também, infelizmente, a gente não tem. João Ramos Filho, prefeito por 3 mandatos entre 1973 e 1996, governou a cidade com um discurso voltado para a moradia popular. Suas gestões apostaram na criação de novos bairros, como resposta ao avanço da mineração e ao crescimento da população. É nesse contexto que surgem bairros como Cabanas, a Colina e a Vila de São Vicente, em Passagem de Mariana. As iniciativas ampliaram o acesso à casa própria para famílias de baixa renda, mas também contribuíram para uma expansão urbana realizada com poucos instrumentos de planejamento. O que a gente tem é um processo de ocupação daquela região, também por pessoas de áreas rurais, de outros municípios, e também a partir da lógica do trabalho, pensando principalmente pessoas que queriam moradia, talvez de uma forma um pouco mais imediata. E é aí que entra a figura do ex-prefeito de Mariana, né, o João Ramos Filho. E aí ele tem uma relevância
para a formação do Cabanas, assim. Até porque foi exatamente ele que, de certa forma, doou e regulou ali a posse de vários terrenos para várias pessoas. Nos bairros periféricos, a construção da memória ocorre a partir do uso cotidiano de espaços. Projetos culturais, escolas, praças, igrejas de bairro e iniciativas comunitárias funcionam como uma referência de identidade local, ainda que não reconhecidas formalmente como patrimônio histórico. Mas o início da história é por aqui. A primeira Câmara, a casa está pertinho daqui dessa rua, onde tiveram as mesmas reuniões dos conselheiros, que eram, diríamos, os políticos da época. Tem essa casa até hoje, mantida pela prefeitura, que dá para ver que a prefeitura também reformou. Essa casa em conjunto com o patrimônio. Essa casa está logo aqui perto da capela. Está marcada até hoje lá, que foi a primeira Câmara de Minas. Primeira sala de conselho dos políticos. Como temos o prédio lá na Praça Minas Gerais até hoje, aberto ao turismo, que é a casa da Câmara. Mas a primeira Câmara foi nessa casinha que é aqui perto da capelinha. Então, essa prainha aqui faz parte de tudo que é primeiro em Mariana. Construções como a Capela de Santo Antônio, tombada pelo patrimônio histórico, atestam que a cidade teve início nesta região. Ainda assim, o bairro não está dentro do perímetro de tombamento do centro histórico. Um patrimônio que nós temos aqui no nosso bairro que deveria ser mais valorizado é a Capela de Santo Antônio. Então, a primeira missa no gigante estado de Minas vai se dar aqui no bairro de Santo Antônio, pelo padre Antônio, em 1696, com o objetivo de abençoar o rio, abençoar as pessoas que estavam ali garimpando. Agora, patrimônio mesmo, acho que nós somos o maior patrimônio, né? Nós, ser humano, somos o maior patrimônio e muitas das vezes a gente é esquecido, sabe? Então tudo é muito... Você tem que mendigar muito para você tentar conseguir alguma coisa se você não morrer no meio do caminho. Não é só eu, acho que todos nós aqui que temos acima de 40, que estudou lá no Wilson Pimenta, porque foi uma escola muito boa, não só em questão de por causa de merenda, a gente vai por causa de merenda, não só isso, educação. Por mais que as dificuldades que a gente passava, porque hoje está bem melhor as escolas, tem mais recursos, tem computadores, tem muitos funcionários. E na minha época não tinha isso, mas era uma escola acolhedora, uma escola quente, sabe? A gente sentia o calor humano, não tinha muito esse negócio de celular, sabe? Tinha aqueles livros, aquelas provas que fazia pra gente com aquele cheirinho de álcool. O primeiro que eu já tô até olhando para ele aqui é o próprio Cristo. Isso aqui tem uma história também muito bacana das antigas. Não era uma pracinha assim tão bonita, mas tinha o Cristo ali todo montadinho ali, com as partes assim de arame. Aí chegava o Natal, a galera enfeitava, então aí ficava brilhando de longe. Então você passava na BR ali, por exemplo, você conseguia ver. E outro também que eu tombaria, que era a escola ali também, a João Ramos Filho, que é um espaço ali que é aberto à comunidade. A comunidade tem uma relação muito boa com a escola e ela está sempre ali de portas abertas para receber a comunidade. A gente faz bastantes eventos também lá comunitários, então a diretora, corpo docente ali também sempre muito aberto ali para a gente. Lá eles também produzem o Festeco, o festival comunitário também de teatro. Então é um espaço ali que os alunos também se identificam, bate no peito, também tem essa sensação de pertencimento, de estudar ali. Que nós faz rap, nós tá lançando em cima da track. Os parceiros botam na moral, porque o freestyle é muito legal. Então, assim, esse cuidado com o patrimônio é um cuidado seletivo, né? Quando a gente pensa, eu falo isso, mais no sentido de falar assim, ó, se vamos cuidar do patrimônio, que seja do patrimônio
tudo aquilo que a gente considera como patrimônio, né? Não que a gente seja seletivo, este é o patrimônio que eu cuido, este é um outro patrimônio que eu não cuido. E aí, tendo essa ideia de, olha, me pertence, não, porque nós não cuidamos do patrimônio, porque nós cuidamos de alguns patrimônios, né? A relação de pertencimento da população do Cabanas e de Santo Antônio em relação ao centro histórico, né? Eu acho que isso é uma coisa perigosa de universalizar. Falar assim, as pessoas dos bairros periferizados, né, no caso Santo Antônio e Cabanas, não têm uma relação de pertencimento em relação ao centro histórico. Por que eu acho que isso é um caminho perigoso da gente pensar? O espaço, a cidade, e eu imagino que vocês tenham trazido isso em algum momento, ela é construída ao longo do tempo e reconstruída ao longo do tempo. E o espaço, ele é ressignificado e apropriado de diversas formas ao longo do tempo. Então, a gente não pensa esse centro histórico, na verdade, não pode pensar esse centro histórico como algo que ficou encerrado no passado. Ele não é. E ele tanto não é que a gente, como um todo, observa um circuito muito grande ali, por exemplo, da cidade no geral, em relação ao jardim, não é? É na São Pedro que as pessoas vão namorar, na rua direita que as pessoas vão beber uma cerveja ou passar por lá para chegar no jardim. Mariana também é construída nos territórios que cresceram fora do planejamento urbano e das políticas de preservação. Reconhecer essas margens é ampliar a compreensão sobre o patrimônio e sobre a própria cidade. Por isso que tem que ter essa dosagem assim, de 50% amor, 50% ódio, porque se você tiver mais ódio do que amor, aí você desacredita que isso aqui pode mudar, que isso aqui pode melhorar. E se tiver também um pouquinho a mais de amor, você esquece também que aqui é um plano do governo, é um plano das pessoas ricas para a gente estar aqui também. Então, é manter essa relação e acreditar mesmo que a gente pode mudar essa realidade aí que a gente tanto gosta e odeia.